E aí, meus lindos, tudo bem com vocês? Então, como prometido, vamos iniciar nossa série de videoaulas de biologia. Então, a nossa primeira videoaula vai ser de introdução à biologia. Vamos começar por aqui. O que é a biologia? A biologia é o estudo da vida. Então, tudo o que a biologia estuda é o que se refere aos seres vivos, beleza? Entendido? Aí você pergunta, professor, mas quando surgiu a biologia? Tá, a biologia ela surgiu como ciência por volta do século XVII, que foi quando as coisas começaram a caminhar na humanidade. As ciências começaram a aflorar, a se desenvolver. Até então, a religião dominava bastante aí esse campo do conhecimento. Então, a biologia como ciência, como forma de conhecimento, ela surgiu das chamadas ciências naturais ou ciências da natureza, que a gente ainda encontra nas universidades por aí. Né, os centros de ciências naturais ou centros de ciências da natureza, que reúnem quais ciências? Matemática, física, química e biologia, principalmente. Né? Então, antigamente, todas essas ciências eram ligadas com um campo chamado de ciências naturais. E aí, mais ou menos no século XVII, como eu já falei para vocês, a biologia surgiu como ciência. E aí, quando a gente fala que a biologia é a ciência que estuda a vida, a gente pensa no seguinte: quais são as suas propriedades? Né? Quais são as propriedades da vida, gente? Então a vida ela tem algumas propriedades que eu elenquei aqui nesse mapa mental para vocês, que são, né, complexidade, organização, reprodução, hereditariedade, metabolismo, ambiente e as leis da física. E aí a gente começa por aqui. Complexidade ou organização, né? Professor, o que quer dizer isso aí, organização? Bom, o meio vivo ele é bastante organizado e bastante complexo. Então a gente tem macromoléculas, que são características de todos os seres vivos, e essas macromoléculas apresentam uma organização. Professor, quais são essas macromoléculas? Aquelas que a gente já conhece: carboidratos, lipídios, proteínas, né? E os ácidos nucleicos. Então essas são as macromoléculas e elas são altamente organizadas e elas apresentam também vários graus de complexidade. A gente tem das moléculas mais simples às moléculas mais complexas. E os seres vivos também apresentam graus de complexidade. Nós sabemos que a gente tem seres unicelulares, seres microscópicos, bem pequenininhos, até seres bem grandes, né? Como, por exemplo, uma ameba, que é um ser unicelular, um protozoário, e uma baleia azul, que é o maior mamífero, o maior animal vivente no planeta. Uma outra característica marcante dos seres vivos é essa daqui, gente, reprodução. Os seres vivos, eles se reproduzem a partir de um outro ser vivo, certo? Então, para existir a reprodução, é preciso existir o ser vivo. E aí a gente tem vários tipos de reprodução. Aquela reprodução assexuada, que ocorre na ausência de gametas, na ausência de material genético de um macho, uma fêmea ou de dois indivíduos. E a gente tem a reprodução sexuada, que é aquela que ocorre na presença ou na troca de gametas, né? Por exemplo, nos homens, espermatozoide e óvulo, eles vão se juntar no processo reprodutivo e vão gerar um novo indivíduo, certo? Esse novo indivíduo ele vai passar por um processo chamado de desenvolvimento ou ciclo de vida. O que é isso? Existe a reprodução, existe a formação dessa célula primordial que vai dar origem ao ser vivo. Depois que essa célula primordial é formada, existe um ciclo de desenvolvimento. Vamos aos seres humanos. A mulher fica grávida durante 9 meses, né, de gestação. Depois ela vai parir aquela criança e aquela criança vai ter vários estágios de desenvolvimento, desde bebê, criança, adolescente até virar um adulto. Beleza? Simples. Mas existem animais, como por exemplo os insetos, que têm um processo chamado de metamorfose. Como assim, professor? Lembra quando a mosquinha vem e bota um ovinho em cima de uma planta, por exemplo, a mosca da fruta, que é a Drosophila melanogaster? Aí ela vai gerar, aquele ovo vai gerar o quê? Uma larva. Aquela larva depois vai ter um estágio inicial de ninfa
e depois ela vai virar um indivíduo adulto. Então os insetos, eles fazem esse processo de metamorfose. Beleza, então a gente entendeu isso. Agora vamos a um outro ponto que é chamado de hereditariedade, código genético, DNA. Certo. Professor, para que serve isso? Por exemplo, vocês olham aqui para o professor é careca, né? Essa careca aqui é uma característica hereditária. Meu pai é careca, meu avô era careca, eu tenho tios carecas ou calvos, né, para não ofender os carecas. Isso é uma característica hereditária. E isso é hereditariedade. A cor do seu cabelo, a sua altura, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos e algumas características a mais que você tem são características hereditárias. Professor, o que é que proporciona essa hereditariedade? O que proporciona essa hereditariedade é DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA é a molécula que guarda a nossa informação. Certo? Essa informação é qual? A informação necessária para a produção das proteínas que vão formar o nosso corpo. Isso é hereditariedade. E quanto mais existe a reprodução sexuada, maior a variabilidade genética. Quanto maior a variabilidade genética, mais resistentes são as populações e comunidades de indivíduos. Então a hereditariedade é bastante importante. Um outro ponto, professor, qual é? Esse aqui, ambiente. Os indivíduos, eles interagem com o ambiente, certo? Você não está livre, solto, você está interagindo com o ambiente. Beleza, professor, mas o que isso quer dizer? Existe uma coisa chamada de irritabilidade, que é a capacidade que o organismo tem de responder ao ambiente, seja por um simples toque e você se afastar, ou seja pelas sensações que a gente sente de, por exemplo, frio. Quando você está na escola lá, muito frio, você bota aquele agasalho, está debaixo do ar-condicionado, você fica assim todo, arrepiado. Aquele arrepio é uma resposta do seu organismo ao ambiente. Então você está interagindo com o ambiente, você está respondendo ao que o ambiente está te proporcionando, certo? Então os seres vivos, eles interagem com o ambiente. Isso influencia diretamente na adaptação deles e consequentemente na evolução. Outra coisa que a gente pode falar também, gente, é o metabolismo, que é o modo como os organismos obtêm energia. Os vegetais, os seres fotossintetizantes, eles absorvem a energia do sol e transformam essa energia em carboidrato. Os herbívoros comem essa energia quando eles se alimentam dos vegetais. E aí nós que nos alimentamos dos vegetais e dos animais também consumimos essa energia. Isso é chamado de metabolismo. A gente precisa de uma fonte alimentar. E aí a gente tem dois tipos de reações, as reações catabólicas e as reações metabólicas. Professor, qual é a diferença entre elas? Catabolismo é uma reação de quebra, é quando você pega uma molécula grande, quebra ela em vários pedacinhos pequenos, e a quebra daquelas ligações químicas fornece o quê? Energia. Já as reações de anabolismo é quando você pega várias moléculas pequenininhas, junta elas e forma uma molécula maior. Aí você tem o anabolismo. E a junção dessas duas coisinhas, o catabolismo e o anabolismo, formam o que a gente chama de metabolismo. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui, as leis da física. Gente, o mundo vivo é regido pelas leis da física, principalmente as leis da termodinâmica. A primeira lei diz o quê? Que a energia, ela não pode ser modificada, ela pode ser transformada. Então vamos a um exemplo. Os seres fotossintetizantes absorvem a energia de quem? Sol, né? Quando você fica lá pegando sol, bronzeadinho na praia, as plantas estão fazendo fotossíntese. Os seres fotossintetizantes estão fazendo fotossíntese. Eles transformam aquela energia de raios ultravioleta em energia química. Eles são capazes de absorver aquela energia e transformar aquela energia em moléculas orgânicas. Essas moléculas orgânicas são quem? Os carboidratos, que a gente sabe que são a base da cadeia alimentar. Já a segunda lei, que é a lei da entropia, fala que todo sistema de energia tende ao caos. Se a gente for pensar, professor, mas a vida está um caos, a vida tende a um caos. Não, porque os organismos, eles especializaram em se equilibrar, que é o que a gente chama de homeostasia, a busca do equilíbrio.
certo? Mas, professor, como assim? Veja bem, aquela energia ela vai ser obtida a partir de uma outra fonte, por exemplo, o Sol. Ela vai ser transformada, depois ela vai ser quebrada para produzir um outro tipo de energia. Depois ela vai ser transformada, quebrada. E toda vez que ela é quebrada, ela perde um pouco de calor. Então vejam que mesmo na organização, a tendência das moléculas é sempre serem quebradas. Quando é que eu vou fornecer energia? Quando eu quebro uma molécula. Beleza, gente? Entendido? Então, gente, isso era o que eu queria falar para vocês sobre introdução à biologia. Mais uma vez falando dessa ciência linda, né? Que eu sou apaixonado e eu tenho o maior prazer de ensinar a vocês, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem entrar lá no Instagram, aqui, ó, @beonetothe, e vocês me mandam uma mensagenzinha lá: professor, eu não entendi direito o que era hereditariedade, professor, eu não entendi direito o desenvolvimento. Vocês podem entrar lá, clicar lá, pum, e mandar a mensagem que eu vou responder para vocês. A próxima aula a gente vai falar sobre origem da vida.